Então, a professora Luciane Bisonin Sereta é a nova secretária de Educação do Estado de Santa Catarina. Ela assume no lugar do professor Aristide Simalon. Ao professor Aristide Simalon nós desejamos boa saúde e vida longa. E a secretária Luciane Sareta, professora Luciane Sareta, a gente deseja, primeiro, a gente congratula pela assunção da função de secretária de Estado da Educação de Santa Catarina. Desejamos a ela boa sorte. Ela tem um bom currículo, Lattes, que é o currículo dos docentes do ensino superior, dos pesquisadores. Normalmente é um quesito essencial para a qualificação, inclusive para a função de secretário de Estado de Santa Catarina da Educação. A professora tem titulação, é doutora, e isso tudo representa tempo de reflexão sobre a educação e as suas prioridades. Então, ficaremos de olho. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do canal SC Think Tank Santa Catarina, Tanque de Pensamento, um canal objetivado a refletir sobre aspectos do desenvolvimento do Estado de Santa Catarina e também falar de aspectos do desenvolvimento do nosso Brasilzão. E antes de mais nada, eu quero agradecer as inscrições, os compartilhamentos, as curtidas e dizer que esse é o principal motivo pelo qual o número de inscrições tem aumentado significativamente, e a gente logo deve cumprir a nossa próxima etapa em termos de número de inscrições. E antes que eu esqueça, quero mandar um grande abraço aos meus alunos de Ciência Política de todo o Brasilzão. Um grande abraço, o Anderson, que mandou o recado, e também aos outros alunos de Ciências Sociais, de Ciência Política. Aquele abraço, continuem mantendo a audiência, que isso qualifica o SC Think Tank e me deixa muito satisfeito. Então, vou deixar também aqui embaixo o endereço de e-mail para que as pessoas que tenham interesse em dar sugestões, já o fizeram, a gente canaliza isso para o e-mail e eu fico aguardando sugestões, comentários. Aquele abraço e a gente vai em frente. E a nova secretária de Educação de Santa Catarina, a professora Luciane Bisonin Sereta, que é doutora em enfermagem e foi reitora até então, até assumir a condição de secretária. Ela foi reitora da Unisc, que é a Universidade do Sul de Santa Catarina, do extremo sul de Santa Catarina, cuja sede principal fica em Criciúma, e parece sempre ser uma boa indicação quando se trata de reitor de uma universidade do sistema CAF, das universidades comunitárias catarinenses. E é preciso identificar aqui rapidamente 3 fatores, que são 3 desafios que a atual secretária de Educação e, evidentemente, o governo do Estado de Santa Catarina precisam enfrentar com urgência. Aí nesse sentido, nós falamos em infraestrutura das escolas. Outro item é o desempenho do IDEB de Santa Catarina em relação ao ranking dos melhores colocados, e a gente já não está mais entre eles. E também tem o problema do reajuste salarial dos professores. Então, nesse sentido, nós precisamos ficar de olho. Também tem o problema da evasão escolar. Nós precisamos ficar de olho nisso também, porque nós não podemos perder a oportunidade de dar a melhor educação e segurar os alunos para terminarem o ensino médio, inclusive irem depois disso para os seus cursos técnicos ou para cursos superiores, porque a gente precisa cuidar muito de manter o status do capital humano. Então, nesse sentido, falando em infraestrutura, a gente precisa reconhecer o seguinte: avançar, refletir sobre a importância que tem a infraestrutura, que vai para além da instalação de ar-condicionados, que são realmente uma necessidade, principalmente nas regiões mais quentes do Brasil, né?
nas regiões mais quentes de Santa Catarina. Para além disso, os laboratórios, todos nós já sabemos da importância que isso tem para cada escola, no sentido de potenciar o aprendizado dos alunos. Mas nós também precisamos começar a refletir de uma maneira adulta, de uma maneira contemporânea e sintonizada com os países desenvolvidos, a concepção estética relativa à infraestrutura das escolas. Nós precisamos de ajardinamento, nós precisamos pensar em pintura, evidentemente em limpeza, higiene. Essa não é necessariamente um problema nas escolas de Santa Catarina, aquelas que a gente conhece. De maneira geral, Santa Catarina sempre manteve um cuidado especial nisso, mas nós precisamos avançar do ponto de vista estético, repito, escolas bem pintadas, escolas com valorização das artes. É só chamar o pessoal, os professores de artes, que eles vão dar um jeito nisso, porque isso tem, entre tudo, efeitos na cognição dos alunos, ou seja, no aprendizado dos alunos. Recentissimamente, foi a semana passada, teve no Brasil o psicanalista Jonathan Haidt, que é autor de vários livros, inclusive de um livro aqui que eu li o ano passado, um livro muito bom, A Mente Moralista, Por que Pessoas Boas São Segregadas por Política e Religião. É uma leitura que eu recomendo a quem tem tempo. E ele lança um livro chamado Geração Ansiosa, em que ele diz que entre outras coisas, o nível de leitura dos alunos universitários tem baixado perigosamente nos últimos anos. E, além disso, ele dá várias recomendações e diz, olha, ambiente escolar tem que ter um pátio agradável, tem que deixar as crianças soltas para elas brincarem sem estarem o tempo todo na frente da tela do celular, porque isso está afetando a capacidade cognitiva de crianças e adolescentes. E tem coisa tão grave quanto isso que vale a pena buscar informações sobre o Jonathan Haidt, sobretudo em relação ao seu último lançamento. Teve aí em São Paulo dando uma palestra e conversando com vários agentes educacionais, não só de São Paulo, do Brasil todo. A gente precisa ficar muito ligado nisso. O espaço escolar tem que ter a cara de mini universidades. Isso inclui estética, inclui a preocupação com o recreio, sobretudo pelas relações que precisam ser restabelecidas e ocupar o lugar da tela do celular. Nesse sentido, há vários estudos, inclusive um relatório da OCDE de 2013 que fala da importância da valorização estética na infraestrutura escolar e de como isso afeta positivamente a capacidade de aprendizado dos alunos. Nesse sentido, tem inclusive, por extensão, um relatório, uma pesquisa publicada em 2015 pela Universidade de Salford, no Reino Unido, que demonstra cientificamente, estatisticamente, depois de muitas experiências feitas, muita observação empírica, muitos testes, que uma boa infraestrutura que inclua elementos estéticos, limpeza, iluminação, paisagismo, valorização das artes, né, no sentido de preencher espaço do ponto de vista estético, nos ambientes de aprendizagem aumentam em até 25%, isso não é pouca coisa, 25% da capacidade de aprendizado do aluno. Então, nesse sentido, esse é o primeiro ponto que a gente ressalta aqui, e nós vamos falar mais sobre isso a partir da semana que vem, quando o SC Think Tank vai trazer o segundo ponto, dando sequência. Nós vamos falar da questão importante do reajuste salarial, vamos pontuar alguns elementos, e temos ainda um terceiro fator que é relacionado ao IDEB, aos resultados do IDEB. Nós precisamos buscar alguns dados que nós não temos nesse momento, em função do trabalho, né? É que trabalhar dá trabalho, né, meus amigos? E aí,
são dois pontos importantes que merecem um complemento da nossa observação de hoje para a gente continuar relacionando isso de maneira reflexiva, analítica, com os dois elementos fundantes do SC Think Tank, os dois elementos conceituais que são fenômenos do desenvolvimento que dizem respeito diretamente a capital humano e capital social, para a gente continuar refletindo sobre a importância da educação, continuar refletindo sobre o desenvolvimento de Santa Catarina, sobre o desenvolvimento do nosso Brasilzão. Então a gente se vê na semana que vem. Não esqueçam, novamente, curtam, compartilhem, se inscrevam, peçam novas inscrições para a gente continuar de maneira republicana refletindo sobre aspectos do desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. A gente se vê semana que vem.